Eu quero hoje agradecer e incentivar muito mais minha casca de bala, minha digníssima esposa, que hoje vai ministrar junto comigo. A gente vai tentar não chorar junto. É difícil. Mas quando a gente se conheceu, eu era um cara extremamente problemático, extremamente. E a gente se conheceu nesse meu momento de revolta, eu estava voltando para a igreja. E ela tinha todas as características contrárias de alguém em mim. Então eu era aquela pessoa que não deveria ser para ela. E talvez o coração dela pensou isso, até que ela ouviu uma voz. O que disse essa voz? Essa voz diz para ela: Ele tem um chamado. Ele tem um chamado. E hoje ela não apenas vê, mas ela participa hoje comigo. Então, Amém. Glória seja ao Senhor dos Senhores. Amém. Hoje eu quero ministrar para vocês sobre discipulado. Eu coloquei o título do meu sermão sobre as 4 dimensões do discipulado. Eu já preguei aqui neste lugar mais ou menos 5 sermões, mais ou menos nessa temática. Sobre discipulado, serviço, formação, cuidado, apoio, urgência. Cada um tinha suas particularidades. Mas se eu fosse resumir todos eles, seria basicamente essa frase, que está ali, mas pode pular o slide, por favor. Essa frase. Há apenas um convite sobre discipulado. Apenas um convite em todos os sermões. É um anterior. É o outro mesmo, Bia. Isso. O discipulado genuíno, ou os discípulos genuínos, carregam marcas visíveis de uma fé atuante, uma fé que trabalha. Um amor sacrificial, a gente vai fazer além daquilo que nos é pedido, além daquilo que nos está proposto. Uma esperança perseverante. Nós olhamos para o outro que ainda não é, e eles olham para nós e ainda nós não somos a imagem perfeita de Cristo. Mas é isso que nós estamos, formando Cristo nas pessoas e tendo Cristo sendo formado em nós. Então é uma esperança perseverante, que nós vamos chegar lá. Do serviço urgente. Tem gente hoje precisando do nosso abraço, do nosso carinho, do nosso apoio, da nossa mão, do nosso discipulado. O serviço é urgente, a colheita está aí. O mestre já nos disse, a colheita, os campos estão brancos, a colheita já foi dada, nós precisamos de trabalhadores. E o cuidado mútuo. A gente não se cura sozinho. Nós precisamos inteiramente do Espírito Santo para sermos curados. E nós, como agentes curados, seremos transformadores, uns agentes transformadores na vida de outras pessoas. Se quiser chegar mais perto. Então essas marcas são visíveis em Cristo. E elas precisam estar em nós também. Jesus, ele ensinava em todos os lugares. Ele ensinava nas viagens, ele ensinava o que praticava de fato, nas práticas deles, era um ensino discipulado. Ele ensinava o povo aonde podia, nas sinagogas, ensinava no momento de escassez do ministério, nos confrontos políticos com os fariseus e os sacerdotes. Jesus, na reinterpretação autorizada da tradição, no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus está ali então discipulando aquele povo. Nos momentos privados, com os 12, depois ele chama 3 para estar mais perto ainda. Então, em todos esses momentos, Jesus discipulava. Na vida e no cotidiano de Jesus era isso, relacionamento. Então, enquanto Jesus andou nessa terra, ele se importou mais em ter relacionamento pessoal, íntimo, progressivo com as pessoas, do que simplesmente transferência de informações. Só que isso é o papel do discipulador. Mas e de quem está aprendendo a ser discípulo? O discípulo, então, ele tinha que assumir a sua vida agora, um papel não apenas de estudante. Discípulo, o significado é um aprendiz, mas vai muito mais além do que isso. Então o discípulo ele tinha que encarnar agora um relacionamento profundo, pessoal e íntimo com Cristo. Não apenas a adesão dos seus ensinamentos. Então eu não vou ouvir o que Jesus, eu não vou ler o que Jesus está falando na sua palavra, apenas para enriquecer a minha mente com ensinamentos. Mas agora eu vou assumir essa mensagem. Eu serei uma mensagem encarnada agora do novo reino, das boas novas. É além disso de uma troca de informação. O discípulo agora ele integrava a missão na sua totalidade. Agora ele faz parte e ele se entregava.
quase confundi as palavras. Na sua vida. Agora a totalidade da sua vida era em favor dessa missão. E isso quer dizer para eles, disse para eles e principalmente para nós, haverá sofrimento, haverá morte. No caso deles, dos martírios, dos mártires, a morte física. Para nós, a morte espiritual. Em que sentido? Em que nós agora deixamos de viver aquele velho homem, deixamos de viver o João do passado, aquela vida espiritual que eu tinha, que já era morta, eu enterrei, para agora renascer um João, a imagem e semelhança de Cristo, passando todas as dificuldades, mas que cada dia é um convite para a morte do João agora, e o nascimento de uma nova criatura, uma criatura agora que tem a esperança e a perseverança de estar diante do Senhor, sendo formado com muita dificuldade e aprendendo agora a formar Cristo nas outras pessoas. O discípulo então ele incorporava essa mensagem, e isso conflitava com todas as coisas da sua vida, mas era uma mensagem transformadora. Agora pode passar para o próximo slide. Eu vou ler apenas um versículo dessa perícope inteira. É um versículo conhecidíssimo por todos. O texto diz assim na NVI: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor, a despeito de mim, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar. Que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor já falou comigo no momento de louvor. Que nós tenhamos realmente esse acesso ilimitado de chegar na Sua presença. Pai, que a Sua palavra possa ser sempre essa boa semente e frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 nos nossos corações como um bom terreno. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O contexto desse versículo: os pais de Jesus subiam todos os anos a Jerusalém para participar das festas. E nesse contexto, Jesus tinha 12 anos. E Jesus ficou no templo, ensinando e aprendendo com os sacerdotes. E eles ficavam maravilhados, porque Jesus com 12 anos interrogava-os e dava respostas que iam além de um conhecimento natural. E os seus pais então ficam preocupados e eles começam a perguntar entre si: Jesus não está aqui? Eles estavam voltando para a sua cidade. E quando eles percebem que Jesus não está entre os seus parentes, eles voltam para Jerusalém. E depois de 3 dias, eles encontram Jesus no templo. E Jesus diz: e faria muito sentido vocês me procurarem na casa do meu pai. Por que vocês estão assustados? E eles não entendiam isso. E Lucas, o historiador, escreveu que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E aqui eu quero abordar essas 4 dimensões. Elas não estão em ordem cronológica. Em que sentido? Eu preciso fazer o primeiro ponto, para depois de concluído fazer o segundo, e depois o terceiro e o quarto. No meu pensamento, isso daí é algo holístico. É algo que vai crescendo, cada um junto com o outro. As 4 coisas têm que crescer junto. Não é uma primeira do que a outra. E as 4 coisas estarão envolvidas desde o seu início. Nós que estamos sendo discipulados e nós que agora temos uma mente de discipulador, nós vamos formar as outras pessoas. O texto que nós lemos diz que Jesus crescia em sabedoria. Isso eu vou chamar de fundamentos. São os nossos fundamentos necessários, que o primeiro é a palavra de Deus. Pode mudar o slide, por favor. É o conhecimento da palavra de Deus. Nós, como discípulos e discipuladores, devemos ajudar intencionalmente o outro a mergulhar mais profundamente, de modo intencional e progressivo na palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos uma fé, ou algo que nós dizemos que é uma fé que rege a nossa vida. Aquilo que nós praticamos é a palavra de Deus. Como nós poderemos conhecer a Deus e como nós poderemos conhecer a nós mesmos através da ótica de Deus, da sua palavra, se nós não mergulharmos cada dia mais na palavra de Deus. E vira e mexe, alguém pode chegar até nós com algumas perguntas um pouco mais difíceis, ou com alguns questionamentos que a gente não costuma ficar pensando nisso. Já aconteceu com você? Sim, já. Eu já ia pedir a palavra aqui. Eu tento estar ali na escola, exercendo o meu trabalho, né, profissional, mas também exercendo o meu discipulado. Eu estou o tempo todo ali, olhando para as pessoas, amando as pessoas, me importando com elas. E algumas vezes
as pessoas chegam até mim e fazem perguntas que eu falo, uau, me ajuda, Senhor. E aí eu, com um pouco de conhecimento que eu tenho, né, da minha vivência com Cristo, eu falo alguma coisa, e aí eu digo, depois eu te respondo com mais profundidade sobre isso. Aí eu corro na palavra, busco o socorro de Deus, vou no João, amor, por favor, me ajuda aqui. E aí eu trago isso para a pessoa, e às vezes assuntos sobre os lugares que frequenta, sobre a questão de beber ou não, enfim, coisas nesse sentido. E se eu não estiver o tempo todo conectado com o Senhor, eu posso falar besteira, eu posso não contribuir, eu posso prejudicar alguém. Algumas vezes eu faço com intencionalidade, outras vezes sem nenhuma intencionalidade. Eu simplesmente estou conversando com a pessoa, eu falo algo, e aí depois essa pessoa chega a mim e fala, eu estava pensando naquilo que você falou, aí eu falo, o que foi que eu falei? Me ajuda a entender o que eu falei, porque eu não sei o que eu falei. Eu simplesmente falo, porque o Senhor nos enche, né? Então, em alguns momentos eu falo com intencionalidade, em outros momentos eu simplesmente falo, porque acho que a vida de Deus está em mim, ela precisa estar em nós. E algumas pessoas têm sido tocadas, e isso me choca um pouco, né? Eu não estou falando para nenhuma vanglória, tá, gente? Eu falo com muito temor. Algumas vezes eu me arrepio quando as pessoas falam isso. Eu vou fazer tal coisa porque você falou. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Existe um peso de responsabilidade muito grande em nós, aonde nós estamos, aquilo que nós estamos falando, as pessoas estão nos olhando. Às vezes nós somos a Bíblia, a única Bíblia que essa pessoa está lendo. Às vezes nós seremos Cristo na vida dessa pessoa. O texto de Romanos 15, versículo 4, diz Paulo falando para essa igreja em Roma, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, da palavra, mantenhamos nossa esperança. Tudo que está escrito na palavra é para o nosso ensino, é para o nosso aprendizado. Por isso que a gente deve mergulhar e intencionalmente fazer a quem nós estamos discipulando, entender o peso da responsabilidade de conhecer cada dia mais a palavra de Deus. Isso significa, sim, estabelecer rotinas consistentes de leituras, de modo panorâmico, vai de Gênesis a Apocalipse, mas também de aprofundamentos específicos. Como isso? Eu quero saber sobre isso, é algo específico, então a gente vai ter que buscar conhecimento sobre isso. E nesses fundamentos, que é crescimento em sabedoria, de conhecimento, também está o discernimento espiritual. Sobre esses fundamentos, que é a sabedoria, de fato, a palavra por trás disso daí no grego é conhecimento. Mas não é conhecimento no sentido de alargar a minha cabeça e ficar com um cabeção desse tamanho, com muito conhecimento retido. Pelo contrário, é conhecer. E depois de conhecido, agir em prática com aquilo que eu aprendi. Eu entendi o que o João está falando. Eu conheci, agora eu tenho que colocar em prática aquilo que eu ouvi. Diante disso também temos os discernimentos espirituais. É incentivar o outro que a dependência é sempre pelo Espírito Santo. É mostrar para o outro na nossa vida que nós dependemos do Espírito Santo. É mostrar que uma das disciplinas e discernimentos espirituais é discernir as coisas. Eu sempre falo isso, já falei mais de uma vez aqui, tudo é espiritual, mas nem tudo é espiritual. Tudo é espiritual, quer comais, quer bebais, está lá em 1 Coríntios 5. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então comer e beber é para a glória de Deus, então tudo é espiritual, mas nem tudo é espiritual. Sabe quando a gente não se programa para chegar no culto no horário? Da minha casa até aqui dá 7 minutos. Então se eu quisesse chegar às 10, eu poderia sair da minha casa 10 para as 10. Só que daí eu saio, olho na minha garagem e tem um pneu furado. A minha mente fala o quê? Olha, Satanás querendo agir contra a minha vida e me fazendo perder a bênção do culto. Isso não é espiritual. Isso é relaxo, que não se programou para sair antes. Porém, a gente está andando numa viagem. Nós fomos em alguns ontem para Maringá. Imagina que chegando lá a gente olha e caiu um parafuso, o pneu está torto, rasgou o pneu e Deus nos livrou de um acidente. Isso é espiritual. Deus nos livrou de algo.
O discernimento representa a capacidade de distinguir verdade e erro, bem e mal, intenções de Deus, motivações de Deus e motivações humanas. Porque a gente pode se confundir, o nosso coração é enganoso. É por isso que nesses momentos a gente precisa, na solitude, o silêncio para ouvir a voz de Deus. É o meu coração querendo fazer isso ou é o Senhor pedindo para eu fazer isso? Porque se a gente orar realmente diante de Deus, Deus vai olhar para nós e falar: filho, é o teu coração, não faz isso que você vai se prejudicar. Mas se for de Deus, Ele vai testificar pela sua palavra, pela vida de alguém, pelo louvor, de alguma forma, por sonhos, Deus vai testificar a nós aquilo que Ele quer. Mas é discernir espiritualmente. Tem mais um texto de apoio também, que é Hebreus 5,14. O alimento, e eu coloquei ali em parêntese, que é a palavra de Deus. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante, todos os dias, indo diante da palavra, são capazes de distinguir pela palavra entre o certo e o errado. Então, discernir espiritualmente é também discernir as intenções, os desejos do discípulo e nosso que estamos sendo discipulados. Tem alguma coisa? Ver com aquele momento, sobre o que devemos ou não devemos fazer. Por nós mesmos nós não sabemos. Nosso coração é muito enganoso. O nosso desejo carnal, ele tende a querer fazer o errado. Então, a Bíblia, que é o nosso manual, né, o nosso estatuto, é onde a gente segue, é aquilo que rege as nossas vidas, vai nos dizer o que é certo e o que é o errado. Uma outra parte, Jesus crescia em estatura. Eu coloco aqui como desenvolvimento, mas olhando no desenvolvimento para maturidade. Jesus, com 12 anos, dialogava com os escribas, com o mestre da lei. Porém, ele não tinha a maturidade de um homem adulto. Um homem adulto no judaísmo, a partir dos 13 anos, ele era independente. Ele já sofreria pelos seus atos e não os seus pais. A maioridade chegaria nos 13 anos. Mas Jesus ainda não tinha maturidade para assumir e começar o seu ministério com 12 anos. Então, nós entendemos que só o tempo torna alguém maduro? Jamais. Mas sem tempo alguém pode amadurecer? Também não. Também não. A gente vê o mesmo autor em Hebreus, a gente leu 5,14, mas falando agora 5,12, para essa igreja, para esse povo, dizendo: vocês precisam de leite novamente, porque de acordo agora com o tempo decorrido, vocês deveriam ser mestres, mas vocês precisam de novo, e de novo, e de novo, aprender as coisas elementares e fundamentais da sua fé. Então o tempo não torna alguém maduro, mas sem tempo a maturidade também não chega. Esse tipo de maturidade. E no nosso desenvolvimento, a partir do discipulado e sendo discípulos, lembra sempre disso. Eu não sou discipulado apenas por Jesus. Eu preciso ser discipulado por uma outra pessoa. Alguém precisa sentar comigo. Meu S aqui está bonito hoje, hein? É o P. É o P. Eu preciso ser discipulado. Eu preciso ter alguém do meu lado, fazendo todas essas coisas. E eu preciso olhar para alguém e discipular. Então a gente vai discipular agora para a maturidade emocional e psicológica. A gente vai olhar intencionalmente para quem nós estamos discipulando, que ele vai atingir, é necessário atingir, maturidade emocional e psicológica. Quanto mais a gente avança nesse cuidado pessoal, no discipulado cristocêntrico, nós não formamos discípulos de nós mesmos, nem para nós mesmos. A intenção é formar Cristo no outro e ter Cristo sendo formado em nós, e a gente precisa entender que isso é um processo para a vida inteira. A gente precisa olhar e entender que as pessoas irão errar mais de uma vez nas mesmas coisas. Sabe, vocês que são pais, quando você olha para o teu filho, eu vou só dar um exemplo, como se fosse a mentira. O teu filho mente, você disciplina ele e educa, fala: não pode mentir, é errado, é feio, é pecado. E ele entende. O ensinamento foi passado. Daqui a um tempo ele mente de novo. Você chega para ele e fala assim: mas você não ouviu eu falar que era errado mentir? Eu ouvi. Você não entendeu? Entendi. E por que você mentiu? Não sei. E passado um tempo ele mente de novo. E você chega e fala: é a terceira vez que eu estou te falando que não pode mentir. Você não entendeu? Entendi. Mas eu menti de novo. E a gente vai olhar agora para o nosso discípulo e entender que algumas coisas ele vai fazer mais de uma vez. E a gente precisa ter essa maturidade emocional e psicológica para entender essas fases. É um processo.
Paulo fala, eu choro, eu tenho dores de parto até ver Cristo sendo formado em vocês. É doloroso. Até Cristo ser formado na gente. Pode falar. E aí entra o amor, né? A gente tem que amar essas pessoas e amar, e amar, e amar. Não é fácil, é um desafio para mim. É essa continuidade de algo que... Acho que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? A questão da frustração, quando as pessoas não fazem. Não aquilo que a gente está falando que tem que fazer, mas aquilo que é o correto a ser feito. A pessoa está indo para o caminho errado e você está... Não, para cá, com o GPS aqui. E a pessoa continua. Então, é um exercício de muito amor, porque não é sobre nós. É sobre aquilo que o Senhor vai fazer na vida dessa pessoa. Quem convence é o Espírito, não somos nós. E saber que alguns podem, infelizmente, desistir no meio do caminho. Eu ouvi uma história de um pastor que estava realmente frustrado com o seu ministério, porque ele via gente saindo, mas via gente entrando, mas via gente saindo, mas também via gente entrando. Então ele foi questionar a Deus, e Deus falou para ele, eu te dei uma função, você é um motorista de ônibus. Você vai levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Não é da sua conta se tem gente que vai descer no meio do caminho. Também não é da sua conta se gente vai subir no meio do caminho. Mas a sua função é levar a pessoa do ponto A até o ponto B. Então, se a gente pensar que alguém subiu no meio do caminho e o que começou lá no ponto A vai chegar no ponto B mais maduro do que quem chegou na metade. Mas quem chegou na metade também vai andar o trajeto inteiro até o ponto B para amadurecer. E é isso que a gente precisa entender. Qual é a nossa missão aqui, né? É levar as pessoas ao encontro com Jesus. É ter uma empatia equilibrada, é cuidar do outro sem ser codependente. É ajudar a carregar o fardo de alguém enquanto alguém está carregando o seu próprio fardo. Porque é muito fácil eu chegar para o pastor e falar, pastor, o senhor não faz uma campanha das 3 da manhã em prol da minha vida? Ele fala, claro que eu faço. A gente está aí para isso, lutar as lutas dos outros. Eu falo, então tá bom, então faz 7 dias e eu vou continuar dormindo. Eu vou continuar na minha vida. Aí eu sobrecarrego a vida de alguém para carregar os meus fardos. Mas qual que deveria ser a nossa lógica? Quando alguém chega e fala, você não ora por mim? Eu falo, não, eu oro junto com você. Você quer oração? Me liga. Me liga, a gente faz oração aqui, ó, chamada, por vídeo, por voz, qualquer coisa. A gente faz junto. Seja 5 minutos, mas eu vou estar com você. Eu não vou carregar os seus fardos, eu vou ajudar você a carregar os fardos. Os fardos são seus. É isso, é ter uma empatia da gente olhar e sentir a dor do outro. Sentir o amor pelo outro. Mas é ensinar essa pessoa também a ser resiliente, de que esses momentos vão acabar chegando e a gente não pode perder a esperança no propósito de ver Cristo sendo formado, de ter Cristo sendo formado em nós, ainda que seja nas adversidades. Amor, algumas pessoas usam a gente como que fosse uma lixeira, né? As pessoas querem que a gente fique só recebendo o lixo dela o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Em alguns momentos a gente vai ser esse lugar que a pessoa vai depositar. Mas essa pessoa também tem que ter um ouvido para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para ela. Então eu tenho aprendido a duras penas sobre isso. Algumas vezes eu me sinto usada em ouvir as pessoas e tentar dar um norte para a vida dela. E aí as coisas boas acontecem, elas vão, e eu não fico sabendo. Eu só fico sabendo das tragédias, né? Aquilo que é bom, que é repartir aquilo que o Senhor está fazendo, eu fico sabendo pelo meio dos outros, e essa é a parte frustrante, né, dessa parte do discipulado. Mas eu preciso entender que eu não faço por mim, eu não faço querendo um retorno, eu faço por amor às vidas que o Senhor colocou no meu caminho. Amém? O caminho dessa maturidade, desse desenvolvimento, também é desenvolver o caráter cristão no outro. E ter em nós também o caráter cristão sendo desenvolvido. É pela consistência daquilo que é público com o privado. Daquilo que eu sou na minha casa com aquilo que eu sou na igreja, no mercado. Naquilo que faz coerência nas minhas ações com o que eu faço. Sabe quem passou por um perrengue de caráter cristão? Pedro, juntamente com Paulo. Se você começar a ler Gálatas 2, Pedro está sentado com os da não circuncisão, os judeus, os gentios, aqueles que aceitaram a Cristo. E Pedro está ali tendo comunhão e comendo gostoso com eles.
Porém, Paulo está junto. Porém, Pedro vê chegando Tiago, irmão de Jesus, da circuncisão, os judeus. Nesse momento, o que Pedro faz? Levanta, eu não posso mais ter contato com os não-judeus, e vou ficar aqui agora com os judeus. E é nisso que Paulo olha e fala assim, engraçado, você estava até agora comendo bonitinho, só porque chegou o outro agora você vai fingir que é assim? Que as suas ações e as suas práticas são essas? Que espírito e que ânimo dobre é esse? É desenvolver um caráter cristão. Quem eu sou quando ninguém está vendo? Quem eu sou na fila do mercado? Quem eu sou no trabalho? Quem eu sou na academia? Quando chegar alguém na academia e de repente eu falar para alguém, ou alguém falar para mim, paz do Senhor, e a outra vai ficar escandalizada de falar, você é crente? Eu achava que você era um 007 escondido aqui então, a gente nem imaginava que você era crente. Eu já passei por esse escândalo, eu já passei por essa vergonha. De alguém me cumprimentar e falar da igreja e eu ficar com vergonha, a pessoa, você é da igreja? Eu falei, não sou mais, eu vou sair depois dessa vergonha. Porque é difícil. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Como eu ajo no trabalho? E agora a gente vai conversar. Só nós aqui, só nós. Como eu trato a minha esposa? Fazia mais ou menos 4, 5, talvez 6 anos que eu e a Ju não brigava. E quando eu digo brigar, é brigar. Porque vira e mexe eu deixo um pote aberto, a maionese da geladeira na mesa. Não fecha uma porta em casa, todos os armários ele abre. Não deixa a toalha na cama, já é um alívio. Mas assim, eu não estou dizendo esse tipo de coisa. E ela fala, amor, você tem que prestar atenção, você é muito relaxado. Eu falo, o que eu fiz? Aí ela mostra o que eu fiz. Só que esses dias a gente brigou, e a gente brigou feio. Eu tive atitudes assim, que eu não consigo expressar, eu não consigo falar o porquê que eu tive essa atitude. Pensa numa vergonha. A gente passou um dia bravo um com o outro, sem se conversar, sem se falar. No outro dia eu olhei para ela e falei assim, eu quero te pedir perdão, mas eu não sei como, eu não tenho coragem de olhar na sua cara para pedir perdão. Porque foi algo, e nessa hora eu não estou justificando, dizendo que foi espiritual, porque nós tínhamos feito um contrato, cada um individualmente com Deus, de melhorar a nossa vida. E isso aconteceu na mesma semana, então não estou culpando só o diabo, é eu mesmo, João, a minha carne, fui eu que falhei. Mas sabe quando a gente percebe um dedo espiritual nas coisas? E eu olhei para ela e falei assim, eu tive atitudes com você que eu tinha em outros momentos. Eu não consigo falar para você o porquê que eu agi dessa forma. E a gente se perdoou. Mas isso, dentro do discipulado, é olhar e ver que o caráter da pessoa está sendo formado. Teve uma vez aqui que eu briguei com um rapaz aqui do louvor na frente de outras pessoas. Eu não tinha motivo para falar daquele jeito. Eu sou muito grosso, eu preciso de Jesus todos os dias, minha carne precisa morrer. Eu sou Pedro mesmo, eu sou impulsivo, eu sou esse cara que precisa de Jesus todo dia. E no dia que eu briguei com essa pessoa, eu cheguei em casa e falei, eu vou desistir desse negócio de ser pastor, porque não é para mim, foi bem no começo. Eu falei, como que eu quero ser pastor e eu trato as pessoas assim? E Deus foi me incomodando, eu saí da minha casa, fui na casa dele, pedi perdão, falei, cara, me perdoa, não devia ter feito isso, não devia ter falado assim, mas me perdoa. Eu falei, não, João, eu te perdoo. Desenvolver o caráter cristão não é mentir para os outros, é assumir a sua responsabilidade de chegar agora diante de Cristo e falar, Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso que a minha carne morra. Acho que pensando aqui, eu estar aqui, é mostrar essa vulnerabilidade mesmo, no sentido de que nós somos pessoas comuns, falhas, e a gente pode tocar a vida de alguém. Dentro dessa maturidade, desse desenvolvimento, olhando para um discípulo, e nós sendo discipulados, nós vamos ter as disciplinas espirituais. Eu falei no começo agora dos fundamentos, de que nós temos que intencionalmente, progressivamente, mergulhar na palavra de Deus. Mas agora a gente faz parte dessa devoção que o pastor tem pregado nesses 5Ds. Tudo é uma devoção a Deus. E as disciplinas espirituais, elas fazem parte integralmente da vida do cristão. São práticas intencionais que dão ação e espaço para a transformação de Deus na nossa vida. São os meios da graça que Deus facilita em nós o crescimento emocional, psicológico, dessa maturidade emocional. A leitura bíblica diária, ela não é apenas para informação, mas transformação. Eu preciso olhar para a palavra de Deus como um alimento para a minha alma. Deixa eu te falar um negócio, eu amo cada um de vocês. Até os que eu tenho menos contato.
Amo de verdade. Amo de verdade. Amo essa igreja. Mas deixa eu te falar um negócio. Se você caminha com Cristo, se você está aqui hoje, glória a Deus pela sua vida aqui hoje. Mas se você caminha com Jesus, você se denomina discípulo de Jesus, e você não tem tido contato com a Bíblia todos os dias, não dá para te chamar de cristão. Porque não dá para a gente entender Jesus baseado no que o João está falando. Eu preciso conhecer de fato quem Jesus é através da sua palavra, daquilo que ele revelou. Se eu não tenho contato com o Deus que eu digo amar e servir pela sua palavra, o que eu vou fazer no céu? A nossa expectativa às vezes de céu é simplesmente o não sofrimento do inferno. Mas é tão pequeno, é tão vazio isso. Imagina, eu estou falando, a gente passou 5, 6 anos talvez sem uma briga nenhuma. Mas ela me conhece muito mais do que vocês. Mas como que ela me conhece? Caminhando comigo todos os dias. E ela não conhece apenas as minhas qualidades, conhece principalmente os meus defeitos, que vocês não conhecem. Caminhar com Cristo pela sua palavra todos os dias é fundamental para a vida de um discípulo. Não dá para a gente discipular o outro baseado no nosso conhecimento, é o conhecimento da palavra. Não dá para a gente conhecer a palavra só de podcast, só de pregação online, só de 40 minutos aqui ouvindo alguém falar. Eu preciso intencionalmente me dedicar à leitura específica da palavra de Deus. Eu faço meu devocional quando eu chego na igreja. Porque para mim é muito mais fácil, eu tenho essa comodidade. Quando você faz seu devocional? Na hora que eu acordo, antes de trabalhar. Todos os dias, religiosamente, todos os dias nós fazemos o nosso devocional. Passa também pela oração. A gente tem momentos de orações. O pastor veio aqui e orou. É um momento, a gente coloca a nossa mão, a gente ora, a gente ergue a mão, a gente sofre, a gente despeja diante de Deus nesse momento, em comunidade. Mas é ter momento de oração como se fosse uma amizade de fato. Ela faz isso muito mais do que eu. Porque o dia dela talvez é muito diferente do meu no sentido de relacionamento. Ela recebe alguns e-mails que não gostaria da prefeitura ou de outros parceiros, ela tem que resolver algumas pendências. Então em todo momento, isso ela pode falar, vai, eu estou falando por você. Não, a gente não programou nada não, tá, gente? Acho que é nas nossas conversas mesmo que ele está falando aqui. Toda hora eu clamo Jesus. Eu falo, Senhor, me ajuda aqui. Como que eu vou responder isso agora? Como que nós vamos decidir isso agora? Eu vou lá na sala da Jamile e falo, Jamile, e agora? Só o Senhor para nos ajudar aqui agora. E a gente é o tempo todo clamando por Jesus. Eu venho no carro, eu sou dessas. Louvor, então, o tempo todo está na minha mente, eu estou cantando o tempo inteiro. As meninas falam que essa menina canta dentro da escola, eu passo no corredor cantando, né, Manu? Eu sou assim. Uma das disciplinas também é o jejum regular. Vocês veem que eu jejuo bastante. Tem nem vergonha, né? O jejum, ele fortalece a nossa alma. Tem duas coisas que a gente vive: carne e espírito. Aquilo que a gente alimentar vai sobressair, é inegável. Não tem como ser meio a meio. Um vai sobrepujar o outro. Se a gente alimentar a nossa carne, e a nossa carne é facilmente alimentada com todas as coisas, visíveis e invisíveis, ela vai dominar a gente. Mas se a gente começar a matar a nossa carne, no sentido de alimentação, no sentido de muitas distrações, e a gente começar a alimentar nosso espírito, é inegável que a gente vai começar a ouvir a voz de Deus muito melhor. A gente falou até agora sobre os fundamentos, que é a sabedoria. A gente falou agora sobre o desenvolvimento, o caminho da maturidade. Agora a gente vai falar sobre a graça para com Deus. Então Jesus cresceu no conhecimento, na graça, agora para com Deus. Eu coloquei como intimidade com Deus. É o aprofundamento da comunhão, da nossa relação com Deus. E isso é o núcleo do verdadeiro discipulado. É de saber que Deus está muito mais interessado em quem nós somos no privado, no secreto, do que quem nós somos no público. A oração que Jesus nos ensinou a falar do Pai Nosso não é publicamente. É chegar no nosso secreto. O Pai é nosso, o pão é nosso, mas aquele momento é íntimo. É onde eu posso chegar sozinho e falar com Deus, livre de qualquer impedimento. É onde eu posso chegar diante de Deus e ser transparente e falar: Senhor, eu sou o João. Ele conhece, mas é falar: eu sou o João. Eu maltratei a minha esposa, eu preciso melhorar. Eu preciso que o Senhor desenvolva o seu caráter em mim.
Eu preciso morrer para a minha carne. Senhor, eu estou passando por essa luta. Eu não tenho conseguido vencer sozinho. Eu tenho pensado em desistir. Sabe, é chegar diante de Deus e se fazer conhecido por Ele. É sem fingimento. Porque aqui, gente, a gente vai levantar a mão, a gente vai chorar junto, a gente vai abraçar. Mas aqui, a gente pode às vezes até mentir. A gente pode estar destruído por dentro, mas aqui a gente está ali louvando. Eu não estou dizendo que isso é fingimento, mas a gente pode sim colocar como se fosse uma máscara. Mas é a gente ser transparente, em ter relacionamento íntimo realmente com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus, andava com Deus. Moisés falava com Deus face a face. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E se a gente for olhar a vida desses homens, todos erraram. Todos pecaram, mentiram, adulteraram, mataram. E por que tiveram um relacionamento tão íntimo? Porque relacionamento não é sobre performance. É sobre entrega, rendição, dependência, arrependimento. Isso daí é o que faz parte do aprofundamento dessa comunhão com Deus. É cultivar nesse sozinho, nesse secreto. Jesus fazia isso muito bem. Acabou de fazer um milagre da multiplicação dos pães, está todo mundo celebrando, todo mundo, vamos coroar Jesus, vamos trazê-lo rei. Sai de cena, vai para a sós com Deus. É muito gostoso, a gente participa, eu e a Ju, de muitas reuniões na família dela. A gente está sempre envolvido ali. É muita risada, é muito gostoso. Só que isso também enche a gente. A gente precisa ter esse momento. Hoje a gente não vai sair, hoje a gente vai ficar sozinho, descansando. Ainda que seja um olhando para a cara do outro, conversando um com o outro. A gente precisa ter esse momento íntimo de comunhão, só eu e ela. Estar reunido com pessoas é muito bom, mas ter nosso momento íntimo ali sozinho, assistindo um jogo, assistindo uma série, qualquer coisa, é bom. Isso com Deus também é verdade. A gente participa de muitas coisas, muitas reuniões, seja em igreja, em família, mas tem momentos que a gente precisa parar e chegar diante de Deus e falar, agora eu quero só o Senhor. É eu e o Senhor na solitude, porque é isso que vai desenvolver em nós a confiança para continuar com Cristo nos dias maus. Uma dessas coisas também que é intimidade é sobre adoração e louvor. A adoração verdadeira vai além de horários específicos no culto. É um estilo de vida. Há muito mais louvor quando a gente consegue perdoar alguém, quando a gente consegue apaziguar uma briga. Deus é tão adorado, tão louvado, quando a gente reconhece um erro e pede perdão. Quando o outro, mesmo ferido, libera o perdão, fala, eu te perdoo. Eu não entendi por que foi assim, mas eu te perdoo, eu te amo. Em Cristo Jesus e te amo como esposa. É quando a gente chega num irmão que a gente feriu e tenta relacionar de novo essas coisas que nós havíamos perdido, de repente por não me cumprimentou hoje, fechou a cara, estou de mal, e a gente começa a resolver essas coisas. Mas acima de tudo, louvor e adoração, acima de tudo, é saber, é compreender e fazer o outro discípulo compreender de que, como Deus quer ser adorado e como Ele deve ser adorado. E aqui eu vou dar um exemplo, pode parecer bobo, mas fica no espírito comigo que você vai entender. Quando a gente se conheceu, a gente só se reunia, só se via no shopping. Porque ela não sabia quem que era esse gordinho maluco, vai que é um maluco, né? Para quem não sabe, eu conheci ele em site de relacionamento, gente. Olha que coisa arcaica. 10 anos atrás. Então eu tinha que ficar, eu ficava esperta. Vamos marcar, vamos no shopping, que é para eu estar no meio de todo mundo. Só que todas as vezes que nós nos víamos, eu dava para ela bombom da Cacau Show. Todas as vezes. Então se nós nos víamos 2 vezes na semana, 2 presentinhos diferentes. Semana por semana, um presente. Ele comprava aquelas caixas. Sabe a caixa mesmo? A caixa. As coisas caras. Um dia eu dei para ela. Nesse dia, salvo engano, foi nesse dia. Ela olhou para mim e falou o quê? Eu não gosto de Cacau Show. Muita gente foi beneficiada com os meus bombons da Cacau Show. Muita gente. Eu não gosto, gente. Tanto que falaram para ela, por que você avisou agora? Deixa mais um pouco. Mas que jeito, eu não queria magoar ele, mas chegou uma hora que não dava mais. Já mandei aqui na creche, cesta matinal, buquê de flores. Também não gosto. Eu não sou mulher romântica, gente. Mas e aí? Vamos trazer isso para o mundo espiritual.
Eu chego aqui na igreja, eu vou adorar a Deus do meu jeito. É o jeito que eu acho que Deus vai gostar. Eu vou expressar a minha adoração de um jeito extravagante. E Deus está olhando para a gente e falava: meu querido, perdoa, ama, se importe, abrace, chore junto, senta para comer. O que a gente está falando aqui é sobre performance, tá? Não é que vocês não possam extravasar diante de Deus. Em momento algum. Eu sou dessas, eu acho que a gente deve sim. Mas o que a gente está tentando dizer aqui é que há muito mais adoração. O Senhor é muito mais adorado quando a gente se reconcilia depois de uma briga do que eu estar aqui hoje cantando para Ele. Porque o que Ele quer é o nosso coração genuíno, arrependido, prostrado diante dEle. Quando a gente chega na igreja e começa o louvor, quem que a gente vê desse púlpito para cá? Independente, eu vou começar a ministrar, muito provável que eu comece a ministrar aqui. Não vou cantar, eu vou ministrar, louvor. Gente, então, nesse dia vai vamos ter ajudar ele a fazer aula, porque a voz dele é bonita. Vai ter Micael, vai ter um monte de gente cantando aqui, eu vou ajudar a ministrar. Amém, Mica? A gente está precisando de ministro. Mas quem que a gente enxerga quando a gente chega na igreja? Independente de quem esteja aqui. Se nós enxergarmos Cristo, Ele vai ser adorado da melhor forma possível. Mas quando a gente não enxerga Cristo, é difícil levantar as nossas mãos. É difícil fechar o olho. Parece que é difícil olhar e falar: grande, grande é o Senhor. Coroamos a Ti, que é Rei dos Reis. A gente canta: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A gente não enxerga Cristo muitas vezes quando a gente vem à igreja. E a gente então não consegue entender o momento de adoração e louvor. O que a Ju falou, não estamos falando do como a gente vai adorar no sentido de performance, mas é saber como Deus quer e deve ser adorado. A adoração não é só quando nós estamos aqui, mas principalmente quando nós servimos os outros, quando nós amamos nos ministérios, mas principalmente tem um texto de Hebreus 10:25 que diz: não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Desde aquela época já tinha gente que não gostava muito de frequentar os cultos, que já arrumava desculpa, que já fazia a sua semana ser sobrecarregada de tarefas e coisas, de eventos. E como a gente ouviu ontem na nossa SAT, quando a gente não tem nada, no Inspire, perdão, quando a gente ouviu que a gente não tem mais nada para fazer durante a semana, então a gente vai no culto. Quando a gente não tem mais nada, nenhuma programação, ninguém nos chamou para fazer mais nada, então aí a gente vai à igreja. Mas isso é um momento, como a gente está em corpo de Cristo, em comunhão, para que a gente adore, louve, engrandeça a Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Para finalizar aqui já, o último ponto depois do final, que agora é a graça diante dos homens, que são os relacionamentos. Pode mudar o slide, por favor. Relacionamentos saudáveis. É manter amizades que nos aproximam de Deus, que nos conectem mais a Deus. A maioria, para não dizer todo mundo de vocês, já me ouviu falar bastante que eu tive grande envolvimento com bebida. Tive um problema muito grande com isso. Não faria sentido continuar me envolvendo intencionalmente com pessoas que continuariam me levando para a bebida. Não faria sentido no processo de discipulado, de ter Cristo sendo formado em mim. Amo meus amigos, oro pela conversão deles, mas não faz mais sentido sentar à mesa com eles, onde só vai ter mulher, a fala na boca, só sobre mulher e só sobre bebida. Não faz mais sentido ter esse tipo de relacionamento quando a gente pensa em discipulado. Então é ter relacionamento, manter relacionamento que nos conectem a Deus, que nos levam para a presença dEle. Jesus foi esse maior exemplo. Sentou com pecadores, comeu com pecadores, falou com mulher, quebrou a barreira cultural, mas sem perder o amor, a graça e a santidade. Não se envolvia com essas pessoas. É esse tipo de coisa. Próxima é influência positiva na comunidade. Aqui eu vou dar só um exemplo. Uma matéria que aconteceu há vários e vários anos no Fantástico. Um patrão se fantasiou de funcionário e foi para o meio da empresa para ver como que era o trabalho e o funcionamento daquela empresa. Ele chegou e viu que um era displicente, até que ele chegou no chefe de logística. E naquele dia, aquele homem lá tem o seu nome, eu não vou lembrar, mas ele era obreiro na casa do Senhor, aonde ele servia. E ele começou a ensinar esse patrão, vestido de funcionário.
E ele foi fazer uma carga, e ele fez de modo errado. E ele foi e chamou a atenção dessa pessoa que estava aprendendo ali. Ele falou, preza por isso daqui, porque se a carga soltar, pode comprometer o motorista no caminhão, pode comprometer a outra carga. E ele disse uma frase célebre. Eu falo para todo mundo aqui, faça aqui como se você fizesse para Deus, porque você vai fazer o seu melhor. Termina essa reportagem durante essa semana, o patrão, o dono da empresa chama esse funcionário. E ele fala, cara, que privilégio é ter você como funcionário. Ele fala, e você me falou uma frase que me pegou. E a hora que ele fala isso, ele começa a chorar. Adivinha qual que foi a frase? Faça como se fosse para Deus, porque você vai fazer o seu melhor. É ter essa influência positiva, sem ficar ali com a Bíblia aberta e pregando, mas é pregar com a sua própria vida. Fala para mim, que dono de empresa, que patrão não colocaria esse cara nos melhores cargos? Porque ele fala, eu sei que você cuidaria das minhas coisas como se fosse a melhor coisa do mundo, porque você faz como se fosse para Deus. Tem um testemunho rapidinho, que a gente está atrasado já, mas tinha uma pessoa que trabalhava com a gente há um tempo, e ela vivia com o marido dela hoje há 14 anos. E aí eles decidiram se casar, e ela chegou até mim, a Jamile, e falou, quero que vocês sejam as primeiras a saber. E aí eu fiquei assim, né, tal, que legal, fiquei muito feliz, porque eu queria muito que aquilo acontecesse. E aí ela falou para mim, eu quero que você fale no meu casamento. Eu falei, Jesus, vou chorar. Falei, como assim falar no seu casamento? Aí eu conversei com o pastor, ele falou, não, Ju, é isso aí, vai lá. Ela não tinha ninguém para fazer o casamento dela. Aí eu fui lá e fiz, gente, eu conto para ninguém, mas eu já fiz um casamento. Fui lá e falei algumas palavras, né, que o Senhor me deu, e eu fui a única pessoa que estava lá para celebrar esse casamento. Ela não tinha um pastor, ela não tinha um padre, e era eu, a Juliana aqui, com a sua pequenez, com as suas falhas, e tocou o coração dela, e é isso, uma influência positiva. A misericórdia do Senhor. Depois a gente precisa saber que nesses relacionamentos com os homens, a gente precisa, isso é inegável, ter uma liderança servidora. A gente precisa entender que a gente não está aqui para ser servido. Eu creio, assim como o pastor, que a gente vai ver esses bancos sem lugar para sentar. E a gente vai olhar e vai ver gente de pé, e nessa hora a gente vai falar, senta aqui no meu lugar. Eu vou liberar o meu lugar. É quando a gente está participando de um evento e a gente olha e fala assim, não, eu sou assim quando a gente faz churrasco. Eu sirvo todo mundo. A hora que todo mundo fala assim, para de assar carne que a gente não quer mais. Eu falo, então agora eu vou comer. Porque eu estou ali servindo. A minha função ali é servir. Quando a gente está discipulando alguém, a gente está intencionalmente servindo essa pessoa. Então ele tem a primazia. Acima de tudo, ele tem a primazia. Eu quero falar. Tem uma pessoa que ela nos ajuda aqui, limpando a igreja aos sábados. E eu acho lindo esse serviço que tem nela. No sábado passado, que faleceu o pastor Arno, eu liguei para ela, eu falei, que hora você vai chegar na igreja para limpar? Porque vai ter um velório às 8 da manhã. Ela chegou aqui 4h50. Falei, caramba, gente, eu fico constrangida. Falei, como assim? Você chegou aqui essa hora? Não, precisava deixar tudo limpo. E ela limpou isso aqui tudo, gente. E aí eu estava vindo depois do outro velório que a gente teve da Cris. Ela me ligou, falou, Ju, terminei. Eu falei, eu já estou indo embora, você pode ir. Ela falou, não, vou te esperar. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei com a Sara, eu falei, a gente precisa fazer um café, né? Servir alguma coisa para o pessoal. Eu desci lá, ela fez o café, ela já tinha terminado todo o serviço. Eu fui no mercado, ela ficou, ela me ajudou a montar todos os lanchinhos. Então é um comportamento que nos constrange. É um coração de servo. É um coração de alguém que nem conhece Jesus na sua essência completamente, mas já tem uma essência de um servo de Deus. Quando a gente está discipulando alguém, a gente vai olhar no fundo, estou falando quase igual o pastor Messias, né? Olhe nos meus olhos. A gente vai falar no fundo, vai olhar no fundo do olho dessa pessoa e vai enxergar a potencialidade do chamado de Deus na vida dela. Ela pode não ser ainda, mas ela vai vir a ser uma pessoa usada pelo Senhor, aprendendo a ter maturidade, vencendo os desafios, para depois liderar e influenciar pessoas. Eu já estou terminando, se o louvor quiser subir. Nós aprendemos sobre os fundamentos, que são os conhecimentos, sobre a estatura, que é o desenvolvimento da maturidade.
sobre a graça com Deus, que é a intimidade, e sobre os homens, que é o relacionamento. O discípulo de Jesus, ele entende que nós temos que ter uma fé que sempre trabalha. O discipulado, ele só vai florescer nas relações de serviço e cuidado. E o principal, ninguém cresce sozinho. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês me incentivando, olhando para mim, ajudando a Cristo ser formado na minha vida. E para terminar, o discipulado é uma formação contínua. Não são decisões pontuais. É um processo de uma vida toda, até que Ele venha. Amém. Amém? Fica com Deus.